Então, na moral, deixa o like. Suave sapês, como vai essa potência, firmeza? Certo, sem mais enrolo. Vamos com a capa, que nos mostra o trio Dinami, Zoro e Luffy em um navio. Vou parecer maluco, mas acho que isso seja um prenúncio gigante. Ou só coincidência, ou os dois. Mas bem, Luffy está na cesta que fica no topo do mastro principal usando um binóculo, o mastro está partido ao meio, mas ele ainda não percebeu que está caindo. Junto do Luffy tem um pica-pau pousado no chapéu de palha, não sei que espécie é essa, só conheço o do topete vermelho. E digo mais, esse chapéu é muito guerreiro, o pica-pau está com as garras que ele usa para se prender em árvores cravada no chapéu, o item mais imortal de One Piece. Além disso, tem um segundo pica-pau que foi Luffy das ideias, ele perfurou o cesto do mastro e ficou preso nele. Também tem um terceiro que foi maligno, ele partiu o mastro ao meio sem que ninguém visse, um ninja do seu tempo. E enquanto isso acontece no mastro, temos a Nami que está próxima da cerca do navio e observa tudo, mas ignora tudo que está acontecendo embaixo da cesta. Já o Zoro, esse está tentando parar o terceiro pica-pau, mas acho que seja um pouco tarde demais. Agora sim, entrando no capítulo, voltamos na praia onde o Jango e o mordomo conversam. O Clarrador se mostra incomodado com as palavras usadas pelo Jango, já que chama muita atenção, mas, sinceramente, o Clarrador dizendo, não use o nome, porque chama muita atenção. Simplesmente não faz sentido, vou supor que seja um erro de tradução. Porque só tem os dois conversando, se a dupla acredita que não tem ninguém ouvindo, que diferença faz dizer acidente no lugar de... E, além disso, o diálogo começa a ficar expositivo. Primeiro Jango revela o real nome do Clarrador e o chama de Capitão Kuro que por sua vez, responde dizendo que já não usa esse nome há 3 anos. E pede para que o Jango não o chame assim. Spoiler, ele não para. Enquanto isso, o Luffy não entende nada e o Usopp lembra de ter ouvido falar sobre um tal Kuro, um famoso capitão pirata que foi capturado e executado pelos seus crimes há 3 anos. Nesse momento, o diálogo que já estava expositivo, chega no ápice. O diálogo é esquisito e expositivo em excesso, mas, faz sentido com a época. Esse capítulo tem mais de 10 anos fácil, então é normal ter um diálogo expositivo dessa forma. E tem capítulo recente, coisa de 1 ou 2 anos atrás, que tem diálogo expositivo tão ruim quanto. Dito isso, Jango comenta como ficou surpreso quando aquilo aconteceu. O Kuro serviu de público e ficou sem entender nada. E assim o Jango seguiu falando sobre a surpresa quando o Kuro anunciou que deixaria a pirataria e imediatamente tornou ele o capitão do navio. E enquanto todos achavam que o capitão Kuro foi executado, ele está aqui, vivo. E ele continua dizendo, nossa, quem diria que o capitão Kuro fingiria a própria morte e se esconderia em uma ilha sem ninguém saber. Nossa, lá atrás, quando você falou o seu plano, tinha certeza que daria certo, e só por isso decidi ajudar. Primeiro que não foi só por isso e em segundo, esse monólogo está acontecendo agora, não faz sentido. Em 3 anos, essa conversa tinha que acontecer agora, isso tudo pra no final dizer, você vai me pagar, né? Existem várias formas melhores de cobrar um velhaco ou veaco, e acredito que o passado do Kuro ainda vai ser contado, mas enfim. O Kuro confirma que vai ter um faz-me rir e o Jango, sem nenhum contrato assinado, aceita fazer o trabalho sujo. Mas o mordomo alerta, não importa como o Jango vai fazer, mas o mais importante é que pareça que foi por causa da saúde. Acredito que, ter uma faca empalada no peito seja considerado como um problema de saúde, claro, depende da época. De qualquer forma, Kuro fica preocupado que o Jango não tenha entendido o plano direito. E digo mais, espero que ele tenha avisado o Jango com certa antecedência. E detalhe, nada de comunicadores à distância ainda, o que deixa a dúvida, como ele entrou em contato com o Jango. Um pirata que não tem casa e vaga pelo mar há pelo menos 3 anos. O Kuro fez eles navegar em volta da ilha por 3 anos. Mandou eles se instalar em uma ilha próxima por 3 anos. E isso aqui é um furo, o que entra na minha contagem particular, a 13ª vez que algo sem explicação acontece. O Kuro não poderia entrar em contato com o Jango sem um meio de comunicação que, até então, não existia ou ele não tinha acesso e a mensagem teria que ser passada com meses de antecedência ou o Jango, por coincidência, está próximo da ilha. Apesar de que em One Piece, a navegação não é tão demorada assim. Tipo, em alguns meses o Luffy percorre metade do planeta e isso é muito rápido para um navio que não foi feito para corrida. Hoje em dia tem navios à vela que dão a volta ao mundo em meses, mas são barcos projetados para serem rápidos. Mas enfim, voltando, o Jango diz que entendeu tudo muito bem e sugere que tudo será simples e mais fácil se o bando entrar na vila passando a faca em todo mundo, a garota vai de caixa e o Kuro recebe a fortuna dele. Mas o Kuro discorda e chama o Jango de idiota por acreditar que alguém deixaria sua riqueza para alguém que nem é da família. Detalhe que não existe família para deixar nada, mas como o cara é ruim, ele acha que todo mundo vai ser como ele e se não é, é porque é burro. E com isso dito, o mordomo revela o ponto alto do seu plano.
E isso é, antes que a herdeira sofra um acidente, o mais importante é hipnotizar a garota e fazer ela assinar um testamento onde ela deixa tudo para o querido mordomo Clarrador. E com isso, temos a 14ª loucura de One Piece. Essa necessidade do plano do Kuro de criar um teatro onde a Kaia vai de caixa por causa da saúde já não faz sentido. Porque ele mesmo poderia fazer isso sem precisar de um bando pirata. E se pensar bem, temos um bando pirata atacando a ilha, então qual o problema da vida da Kaia ser tirada por um pirata? Por que não hipnotizar a garota, fazer ela escrever um testamento, faz ela sofrer um acidente e fim de jogo? Muito mais fácil e rápido. Fora que, depois que metade da mansão ir de caixa por causa do ataque pirata, quem iria questionar se o testamento foi falsificado ou não? O plano é exageradamente complexo para que ele dê errado. Para resumir, é isso. Porque era muito simples o Kuro e o Django irem à mansão, hipnotizar todo mundo, derruba metade das pessoas, fazer a Kaia assinar um testamento, manda o bando invadir a ilha e nesse momento, o Kuro vem e salva a ilha do bando pirata maligno, mas chega tarde demais para salvar a herdeira mimada. E acabou, não precisava repassar o plano na praia. Sem falar que repassar o plano na ilha já é maluquice, na praia mais próxima da vila, pior ainda. E o final do capítulo chama quem lê de burro na cara dura. Mas, antes disso, Kuro explica que com o testamento ele terá o direito à fortuna e, além disso, ele construiu por 3 anos uma reputação na vila e ninguém vai desconfiar de nada. E digo mais, o problema do Kuro é esse, né? Ele espera que todo mundo seja como ele, sempre desconfiado de tudo. Numa dessas, se de repente a mansão pegasse fogo e só ele sobrevivesse, ninguém diria nada, se pá que até ajudaria a reconstruir a mansão sem pedir nada em troca. Mas enfim, continuando, o Django demonstra surpresa e comenta, então foi por isso que você ficou 3 anos nessa ilha. O que faz do Django ser quase um paradoxo se é que isso é possível. Porque tem hora que ele sabe sobre o plano e tem hora que não sabe. No mínimo, esse comentário dá a entender que o Kuro simplesmente sumiu 3 anos atrás. E do nada, na última semana surgiu como quem não quer nada e fez uma oferta de trabalho para o antigo bando. O que é muito curioso, ele sendo alguém tão desconfiado, está confiando que o seu antigo bando vai fazer o trabalho e ir embora de boa, é no mínimo suspeito. Mas bem, o Django também diz que se fosse o Kuro já teria limpado o mapa da mansão e levado a fortuna. Mas, Kuro critica a ideia, já que ao fazer isso ele voltaria a ser um pirata e essa não é a ideia aqui. O Kuro ainda diz que quer o dinheiro, mas não quer complicações e na cabeça dele isso é ser pacifista. E ironicamente, ele está sendo muitas coisas, menos pacifista. E como deveria ser, Django ri alto enquanto diz, pacifista é meu buraco, se precisar, vai matar até mosquito, né não? O que nos traz a mais uma fala expositiva. Bastava dizer, acredite ou não, ainda não matei ninguém. Mas no lugar disso ele manda, ei, espera aí, acredite ou não, os pais da Kaia foi uma feliz coincidência, nem eu acreditei. Aí o Django desiste do assunto. Só pede que o Kuro mande um sinal, que nunca vai existir, já adianto isso. Ele aproveita para ser um pouco mais expositivo e explica que o navio está ancorado próximo à praia no outro lado da ilha e o mais importante, há mais de uma semana, e a espera está deixando os tripulantes sedentos por sangue. Obviamente o Kuro não sabia disso. Mas, foi nesse momento, que o cenário muda e, voltamos para o Usopp e Luffy no topo do penhasco. Depois de alguns minutos ouvindo a dupla conversando, o Usopp começou a realizar o que ouviu. Um pouco lento, mas ele consegue ser mais rápido que o Luffy que não entendeu nada. Acho que o Usopp grita baixinho enquanto explica que a dupla são piratas de verdade, que o mordomo é um pirata que de alguma forma enganou a marinha e segue vivão e, que o objetivo dele é o dinheiro da mimada. Na sequência o Usopp percebe outro problema, ele acabou arrumando treta com um maluco perigoso e já pensa, é isso, vou ter que me mudar. Mas então, a covardia dele é vencida pelo pensamento, eles vão passar a Kaia e invadir a vila. Quando ele tem esse pensamento de preocupação, ele dá mole e deixa o Luffy muito livre num momento que pedia um cuidado maior. Luffy é tipo criança que se você tira o olho um segundo, vai encontrar ela subindo um poste, já na metade. E sem supervisão, Luffy se coloca em pé e grita pra dupla na praia. Salve o de baixo, dá pra não passar a mimada ou tá difícil. Como essas exatas palavras. E depois do grito, o Usopp foi para o caralho com o mordomo e Django se virando pra eles. O Usopp queria que o Luffy se escondesse. O que, sinceramente, não sou nenhum especialista, mas acho que era um pouco tarde pra isso. E, além disso, o desespero do Usopp chamou mais atenção ainda, quando foi percebido e questionado pelo mordomo, o Usopp disse que não ouviu nada, não sabe de nada e morrerá cadeado. Mas, o Luffy confessou que ouviu tudo. O mordomo não teve uma grande reação, só o Django comentou algo como, então ele ouviu. Semelhante ao Buzz Lightyear dizendo, então ele é. E a cena segue com o Django puxando o seu anel hipnótico. Ele aponta pra dupla e pede que mantenham o olhar no anel. Usopp se assusta e acreditando que é uma arma, ele se joga no chão. Um perfeito exemplo do porquê a coragem sempre vai perder para o medo, é assim que a seleção natural funciona.
Enquanto o Usopp se joga no chão para se proteger, o Luffy faz o que o Django pediu e fica encarando o anel. Então o Django faz o seu ritual e depois de 1, 2, Django, ele faz o Luffy dormir. Momento que descobrimos que não foi só uma piada, o Django realmente tem um problema com a hipnose de sono. Um bagulho muito louco, já que esse capítulo foi lançado em 1998. Dito isso, não encontrei nada antigo sobre, as notícias são mais recentes, mas é um fato que o Michael Jackson teve problemas para dormir. Enfim, se foi coincidência ou uma pesquisa profunda envolvendo contatos, já não vou saber dizer, o que sei é, o idiota do Luffy dormiu e caiu de cabeça do precipício. Isso me lembra um amigo do meu pai que não lembro se ele caiu ou pulou de uma cachoeira e infelizmente caiu na parte das pedras. Bom, melhor voltar ao capítulo, pois bem, Luffy caiu e o Usopp ficou desesperado. Mas, em One Piece tem o fator super-humano que todo mangá do tipo tem. Então o Usopp ainda grita para o Luffy na esperança que ele esteja vivo depois de cair de uns 10 metros de altura de cabeça. Se bem que a areia da praia é fofinha, mas, de qualquer forma, Luffy não responde e o Usopp acredita que o colega foi de arrasta. O Django ainda comenta que não era sua intenção ao dizer que não queria tirar a vida do Luffy, mas já que caiu do precipício. O que deixa a dúvida, ele queria fazer o quê? O cara sabe o segredo de 3 anos do Capitão Kuro e seu antigo bando, vai manter ele vivo pra quê? Vai pôr ele pra dormir eternamente. Quer me tratar como maluco? Seu merda. Mas aí, na mesma energia de quem diz, já varri a sala, vou aproveitar e varrer a cozinha. O Django pergunta se deve eliminar o Usopp. Faz sentido ele perguntar, não faz, mas vou ignorar. E de qualquer forma, o Kuro diz que não precisa. E aqui, vale dizer que alguns arcos de One Piece, na época poderia ser uma ideia boa, mas hoje não são. E essa é uma delas. Pra mim, o plano original do Kuro deveria ser incriminar o Usopp. Atraía o bando dele pra ilha, eliminava a Kaia e colocava a culpa no Usopp. Usava a desculpa que o pai do Usopp é pirata pra ligar o Usopp ao bando do Django, o que acho um plano muito melhor. Mas, o que acontece é, o Kuro não se importa de deixar o Usopp livre, ele acredita que ninguém na vila acreditaria nele. Então de forma muito simples e rápida, Kuro repassa o plano que vai acontecer na manhã do próximo dia dizendo, então fechamos, certo? Amanhã de manhã vocês atacam a vila. Django, você vai direto pra mansão e pega a herdeira, mas diga ao pessoal pra não serem muito agressivos na vila. Em seguida olha para o Usopp e o desafia, ouviu, certo? E agora, o que você pode fazer com isso? Em desespero o Usopp corre de volta pra vila. O Django insiste ao perguntar se está tudo bem mesmo, mas o mordomo responde que está tudo certo, como 2 e 2 é 4. Enquanto isso, voltamos para o Usopp correndo com toda força enquanto está pensando em tudo que viu e ouviu. Destaque para o balão que diz, eu amo muito essa vila que é completamente jogado. Em momento algum isso foi uma questão para mim, mas tudo bem, além de pensar sobre o que vai acontecer, ele também lembra sua primeira interação com a Kaia que era bem babaquinha. E preso nos pensamentos, Usopp não percebe que passou pelo Zoro, Nami e os piratas Usopp, ou talvez tenha percebido, mas escolheu ignorar. A Nami acha que o Usopp ainda não superou o que o Clarrador disse, mas o trio de pivetes discorda. Eles conhecem bem o Usopp para dizer que alguma coisa aconteceu. O que interessa o Zoro que pergunta onde fica a costa. Então voltamos para o Usopp em um momento meio Naruto. Mas isso fica mais claro ao final do arco. Mas pra deixar fácil, em Naruto, o protagonista vive sozinho e é extremamente solitário quando criança. Mas narrativamente falando, isso não faz sentido. A história começa com o Naruto nascendo e os seus pais indo de caixa. Não tem como um recém-nascido viver sem ajuda de ninguém. Dito isso, Usopp corre pelas ruas da vila como sempre faz e grita que os piratas vão atacar a vila como faz todos os dias pela manhã. O jeito que o Usopp decide usar para avisar os moradores da vila é o pior possível. O que faz sentido com o personagem, ele é esse cara desesperado. Porque se pensar bem, não existe diferença nenhuma entre ele mentindo e falando a verdade. O pessoal poderia achar esquisito o horário, mas não tem motivo para agir diferente do normal. Ainda que tenha a atitude do Usopp que é anormal, já que o normal seria ele começar a fugir e dessa vez ele ficou. O que também mostra que as moradoras e moradores não têm esse ódio todo por ele. Afinal de contas, o pessoal ainda para ouvir o Usopp. E no momento que o pessoal para ouvir o Usopp, tem um balão de fala que não faz sentido, mas não vou colocar no meu contador porque é uma coisa besta, mas pra mim. Essa personagem dizendo, acreditaríamos se você fosse como o Clarrador, um homem de palavra. Pra mim, não faz sentido. Faria mais sentido ela dizer algo como, sim, os piratas vão atacar amanhã como atacaram a ilha nos últimos 8 anos. O resultado não mudaria e como o Clarrador disse, ninguém iria acreditar nele. No final, o Usopp não entende onde o problema mora e continua gritando que as pessoas precisam fugir porque piratas vão atacar. Momento que o cenário muda e podemos ver o Kuro fazendo uma visita no navio e só consigo pensar.
Por que caralhos ele não foi fazer a reunião no navio, além de mostrar que ninguém parece respeitar ele já que sempre tem alguém chamando ele de Capitão Kuro. Por fim, passamos na mansão onde a Kaia aprendeu a andar e estava procurando o mordomo. Então voltamos para a praia e vemos o Luffy dormindo, porque dormir é muito bom. E com isso, termino aqui o capítulo 25 do mangá One Piece, intitulado O Plano do Capitão Kuro. É isso, um forte abraço e até a próxima.